A paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje numa edição especial do Testemunho com Propósito às Labaredas, com uma convidada muito especial, que é a nossa missionária Rosana, lá do Paquistão. Eu já queria dizer que é uma honra ter você aqui no nosso podcast, nessa edição especial, e também com o nosso pastor local, que é o nosso pastor Tiago, né? Então, estamos aqui para gravar essa edição especial do Testemunho com Propósito. E o que desce no nosso coração nessa tarde é que você possa ser abençoado e alcançado através dessa edição, desse testemunho e de tudo que vai ser falado aqui. Amém? Eu queria passar a palavra para o nosso pastor Tiago, que vai estar fazendo uma apresentação também, cumprimentando vocês, nossos ouvintes, deixando uma palavra para consagrar esse momento. A paz do Senhor, irmãos, ouvintes desse abençoado podcast, as nossas labaredas. E hoje uma edição especial, sendo gravada, sendo feita nesta tarde abençoada de sábado. E é um prazer estar aqui com a nossa missionária, Rosana, que está fazendo essa jornada missionária no Campo de Sombrio, passando por algumas congregações e levando a palavra de Deus, falando da missão no Paquistão. Que Deus abençoe, é um prazer estar aqui. Eu creio que nós vamos desfrutar aqui de experiências maravilhosas. Glória a Deus. Amém, pastor. Nesse momento, eu queria que a missionária se apresentasse, aos nossos ouvintes, cumprimentassem. Oi, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, pelo convite, nessa tarde maravilhosa. Meu nome é Rosana, sou missionária transcultural, no qual ando levando a palavra de Deus na janela 1040, um lugar onde que muitas pessoas não querem ir, mas foi para lá que Deus me enviou e estou feliz de estar aqui. Glória a Deus. A alegria é nossa, missionária, de poder receber você aqui no nosso podcast, com essa humildade, com essa simplicidade, já tem o nosso coração. Gente, eu vou começar aqui com algumas perguntas, O pastor Tiago quer ler uma palavra nessa tarde para nós, consagrar esse momento é bem importante. Eu vou deixar aqui uma palavra, quero agradecer também já o convite da nossa irmã Natiele. Isso é uma alegria para nós estarmos aqui participando desse momento tão especial, até porque falar de missão é algo muito importante. Falar de missão é algo que está no coração de Deus. E a palavra de Deus diz, no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14, que fala sobre a comissão dos discípulos, a grande comissão. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Ele disse-lhes, Jesus disse aos discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a palavra de Deus ainda diz, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. É uma ordem imperativa do Mestre Jesus. E hoje nós estamos aqui com a missionária irmã Rosana, que está fazendo esse trabalho com excelência ali no Paquistão, e sabemos da dificuldade que mas ao mesmo tempo sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. É pelo Espírito que se faz missão. Sem a unção do Espírito de Deus, não conseguimos realizar a obra missionária. Por isso, Atos 1:8 diz, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nossa querida missionária irmã Rosana está nos confins da terra, está no Paquistão. E eu creio que tanta coisa já está acontecendo, bênçãos de Deus através da vida da nossa missionária, batismo em águas, como vimos relatos ali, e eu sei que isso é pelo poder de Deus. É o Espírito de Deus que leva. Quando Jesus foi levado para o deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando somos levados pelo Espírito, algo extraordinário acontece, inclusive, claro, salvação de almas. Amém, pastor. Queria agradecer pela palavra maravilhosa. Vamos começar, então. Missionária, a primeira pergunta
que eu quero te fazer nessa tarde é: quem é você, além do título de missionário? Como você se descreveria em poucas palavras? Eu sou mãe, sou avó, sou amiga, sou pastora, sou missionária, eu sou de tudo um pouco, né? Mas de tudo isso, assim, sou uma mulher temente a Deus. Amém, glória a Deus. Missionária, em que momento da sua caminhada você sentiu claramente esse chamado missionário sobre a sua vida? Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava, né? Tinha minha vida normal, mas mesmo eu trabalhando, eu fazia discípulos, eu pregava a palavra no meu trabalho, né? Em Jerusalém, como nós acabamos de ler, eu continuava fazendo a obra de Deus. Só que chegou uma hora que Deus ele queria que eu fosse para fora, né? E eu sabia que o Senhor ia me tirar com a sua mão forte do emprego. Eu trabalhava muitos anos na Telefônica e eu tinha um bom salário, vivia, né, trabalhando normal, ia para a igreja, os cultos, mas mesmo assim eu fazia evangelismo, mesmo assim eu ajudava a igreja. Mas chegou uma hora que o negócio ardeu mais do que de dentro para fora, falou bem mais alto. E aí foi quando Deus me tirou, né? Eu digo que Ele tirou, porque se fosse comigo mesmo, eu não ia sair. E Ele me tirou e aí eu comecei a fazer a obra fora. Mas doeu, né? Machucou, porque você está acostumado a ter um emprego, um salário. Sim. Mas agora tudo mudou, você agora tem que viver por fé. Mas quando você entende que é Deus que assina a tua carteira agora, e te falar agora quem é o teu patrão sou eu, você tem descanso. E eu me lembro que foi muitos anos atrás, há 28 anos atrás, Deus gritou mais do que forte no meu coração, que o confins da terra gritava precisando de missionários. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, nossa palavra maravilhosa. Como foi esse processo de dizer sim a esse chamado? Teve algum momento que teve alguma resistência, o medo do início, do novo? O início foi duro porque Deus me levou em lugares bem difíceis, né? Eu costumo dizer que tem missionários de tudo que é tipo de linha, né? Eu conheço missionárias, amigas minhas, que trabalham com pessoas ricas, têm jatinho, andam bem, são missionárias. E que estão ali pregando para jogadores, para as pessoas de elite, Sim. que no caso eu não conseguiria até essas pessoas, e Deus colocou pessoas para evangelizar. No começo para mim foi duro, porque você depende de um salário, você está acostumado, agora você não tem salário, você está indo em lugares terríveis, igual o meu chamado sempre foi. Eu até costumo dizer isso, né? Eu falo, Deus, me dá um povo diferente. Quando eu vou ver, eu estou sempre com o povo nas favelas, mexendo com pessoas do crime ou pessoas terríveis. E é o meu chamado. Então, cada um tem uma área específica. E eu creio que quando Deus olha para você, eu sempre falo isso, Ele olha para você como multidões. Ele não olha só para você. Ele vê em você multidões, sabe, para alcançar, para povoar o céu. E isso nós temos que entender. O evangelho não é só nosso. O evangelho é para todos. Amém. Entendeu? Então, a minha dificuldade foi deixar os filhos. Só que aí tem um processo. Depois que eu vi meus filhos bem, todos alicerçados, tudo ok. Aí o Senhor falou, agora pode pegar todas as tuas coisas e ir. Né? E eu entendi. Sim. Mas doeu como dói até hoje, né? Porque a gente é mãe, é avó, é tudo. Mas não tem nada comparável de quando você vê uma alma se render. Vale a pena todo o sacrifício. Então, passei bastante, como passo, bastante situações, mas em tudo isso, a graça de Deus me basta. Amém. Missionária, você falou ali a questão dos filhos, né? Dos netos também. Qual foi a reação da tua família, assim, e da igreja quando você decidiu entrar nessa missão, assim? Meus filhos amaram. Amaram porque eu sempre fui meia, assim, de falar de Jesus, então é o meu chamado. Eles viam em mim que
que era melhor eu estar fora fazendo a obra de Deus, né? Porque conforme eu fui fazendo a obra, eu fui melhorando e eles foram vendo em mim, sabe, Jesus. Porque quando tu começa a fazer a obra, você não vive mais nem um pouco para você mesmo. Você quer ter o Evangelho 24 horas dentro de você, na sua veia, perto de você. Então, se os meus filhos olharam para mim e viu que a mãe está bem, o importante é isso. Se a mãe está bem, nós estamos bem. Tá feliz, tá bem, tá tudo bem, né? Verdade. Missionária, agora a gente entra no campo assim das experiências. Qual foi o primeiro campo missionário em que a missionária atuou e o que mais te marcou nele? Foi há muitos anos. Quando eu falo anos, gente, eu falo de coisa de 20 anos, tá? 10 anos, 15. Numa favela, na Baixada Santista, que eu tive que orar para umas pessoas, e essas pessoas iam fazer um sequestro, uns bandidos iam fazer um sequestro, e eles pediram para mim orar por eles, para o sequestro ficar bem, dar certo. Mas como você vai orar sendo missionário para um sequestro, né? Ou nem precisa ser missionária, como alguém vai pedir para você orar para um roubo dar certo, né? Para algo ruim do mal dar certo. E eu me lembro que isso me marcou porque em 1 minuto eu tinha de obedecer um traficante para poder orar e também perguntar para o Senhor, o que eu faço agora, né? E eu me lembro que foram me buscar os rapazes do crime da favela, eu estava lá, e me levaram até um lugar, e esse lugar era cheio de drogas, e o diabo falava assim, olha, se a polícia chegar aqui, eles não vão querer saber se você é missionário. Eles vão levar você embora, olha tanta droga, olha tanto armamento. E eu me lembro que em 1 minuto eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? E como que eu vou orar? E aí, naquele momento, Deus me deu uma grande sabedoria, que eu fui orar pelo traficante e ele lá, e eu falei só assim, Senhor, que a salvação seja alcançada na vida deles. Eu não falei para abençoar eles, nem o que eles iriam fazer, mas a minha oração era que a salvação fosse alcançada, que eles pudessem conhecer o caminho da paz. Eles entenderam, eles eram 6 ou 7 pessoas, homens que estavam ali. E eu fui embora e rapidamente orei e fui embora. Passou uma semana, eu voltei para a mesma favela e o traficante me chamou e eu falei, uau, o que eu fiz de errado, né? Fiquei com medo. Sim. E quando eu cheguei, o traficante todo feliz falou, muito obrigado, porque a senhora orou, deu tudo errado. E eu falei, agora o que vai acontecer? E ele disse, a sua oração, a gente acabou não indo, aconteceu milhares de coisas e os outros que estavam morreram, e muito obrigada, ele ficou muito feliz, e os meninos também. E aí eu falei assim, mas não agradece a mim, vai lá e agradece a Deus, hoje à noite tem culto. Vai lá falar, sabe, conhecer a palavra de Deus. E eu me lembro que não era eu que ia pregar, eu estava na igreja, e daqui a pouco eu vejo todos os pescoços tudo olhando para trás para saber quem estava chegando. E aí era 3 daqueles que estavam. E eu me lembro que tinha um chamado Bambu, e ele escutou a pregação e ele aceitou a Jesus. Nossa. E hoje ele é um missionário. E eu levo dessa lição que me marcou, né? Foi a sua pergunta. Eu levo que a gente não tem que temer nenhum lugar, porque nunca vai ser você que faz, é sempre Deus que faz. Então você não tem que temer o perigo, não tem que temer nada. Então eu costumo dizer que lá atrás, em Jerusalém, Deus me forjou, Deus me ensinou, Deus me capacitou. Para hoje, eu não ter medo de metralhadora, mas eu tive que passar por 38 primeiro. Eu costumo dizer isso, né? Então hoje eu não tenho medo, porque Deus é que faz, não é nós. Amém, glória a Deus. Missionária, tem alguma experiência específica no campo da missão que transformou completamente a sua fé? Sim, uma vez que eu estava sem dinheiro e eu tinha uma ordem do Senhor para ir até o Paraíba, em Cabedelo, e eu não tinha dinheiro nenhum. E eu falava assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá para Cabedelo evangelizar?
e o senhor tem alguém lá que precisa escutar de ti, e eu não tenho dinheiro nenhum, como que eu vou fazer? E eu me lembro que eu tinha R$ 30. E ele disse assim, é eu que faço, e só espere e fique orando. E eu fiquei orando e de repente recebi um convite para visitar um ciclo de oração à tarde de uma igreja na Assembleia, e eu fui nessa igreja. Quando cheguei lá na igreja, era tarde, aí, de repente, o pastor, todo agitadão, assim, falou assim, olha, quem é que vai para Paraíba agora, sábado, por favor, não esquece de dar o nome no final do culto. Lá em Cabedelo, eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Eu caí aqui na igreja, Ó, aonde Deus preparando. quando chegou no final do culto, daquela reunião da tarde, eu falei para ele, eu falei, pastor, tem vaga ainda? Ele, tem, não precisa pagar não, pode ir. Nossa, Então, Deus já tinha tudo Deus preparando. preparando, né? Ai, E eu me lembro que eu fiquei depois ainda preocupada, porque era de ônibus, 3 dias, e eu falei, Senhor, só tenho R$ 30. E aí eu falei, bom, vou aproveitar e ficar de jejum, né? Já não tenho dinheiro para comer. Aí eu fiquei lá dentro do ônibus no primeiro dia, aí no segundo dia os ônibus passaram naquele posto, né? Para almoçarem. Eu vejo uma mulher pulando, fazendo assim, assim. Aí eu falei, eu. Aí ela, vem cá. Aí eu falei, o que foi? Ela, eu estou observando que você não está almoçando. Vem para cá que eu vou pagar o seu almoço até o final da viagem. glória a Deus. Você está entendendo? O cuidado de Deus. Senhor. Então, todas as vezes que eu quero indagar o Senhor sobre situação financeira ou alguma coisa, o Senhor me faz lembrar, Rosana, é eu que faço, é eu que dou, é eu que comando, eu só quero você pronta para fazer e obedecer. É uma entrega total, né? Sim. De confiança plena no Senhor. Missionária, quais foram os maiores desafios espirituais e emocionais que você enfrentou e enfrenta até hoje na missão? O medo, um dos piores. O medo de. O medo é aquele que tá ali. Sim, constante. E como que você lida com a saudade, as dificuldades culturais e o cansaço espiritual dessa chamada? É Deus. Saudade, eu costumo dizer que a saudade ela é completada com os irmãos que rodeiam a minha vida. Né? Se eu tenho saudade da minha família, do nada foi o que aconteceu antes de ontem, numa igreja que eu estava pregando à noite. Do nada, um monte de senhoras me abraçaram. E eu falava assim, uau. E Deus falava assim, elas são sua mãe. Então, tem coisas que a saudade vai ser preenchida com o corpo de Cristo. Por isso que a união do corpo é muito gratificante, como na vida do missionário, como na vida de qualquer pessoa. Porque um abraço significa tudo. Uma palavra dizendo, oi, como você está? Como você é especial? Hoje, no evangelismo de manhã, que eu estava lá, uma moça na calçada que disse para ela, você é tão especial, ela começou a chorar. Então, eu lido com essa situação, quando eu estou com medo, eu corro na presença de Deus e Ele diz, eu sou tua fortaleza. Eu estou contigo. Não tenhas medo, não se apavore. Na hora da solidão, Ele é meu marido, Ele é meu consolador, Ele é meu amigo. Então, é Ele que vai te completar. Mas aí tem pessoas que falam assim, não, mas Rosana, tira ele por um momento. Como que você vai ser no tato? No tato é quando eu estou precisando de um abraço, eu chego e falo, não, um abraço, eu preciso chorar. Né? E isso acontece, então Deus te ensina. Mas o medo é o mais complicado, a gente lidar com pessoas, lidar com o povo, lidar com países, culturas diferentes, personalidades diferentes, pessoas que não, muitas vezes, para você comer com a faca é a educação, e para algumas pessoas, em alguns países, usar uma faca para cortar algo é fora de toda cultura. Então você vai aprendendo, sabe? Porque aquele que te chamou, ele mesmo te capacita.
Ele mesmo te ensina, Ele mesmo te acolhe, Ele mesmo te abraça, Ele mesmo que está contigo todo dia. Amém? Glória a Deus. Missionária, esse aqui, você já contou alguns testemunhos aqui, mas tem algum testemunho que você carrega no coração e sempre se emociona ao contar ele? Algo especial da tua vida, assim? Tem algo bem maravilhoso, que faz parte do meu testemunho. Quando eu saí no Jornal do Paquistão, que todo mundo exigiu que eu fosse embora do país, os pastores, minha família ligava, todo mundo, meus filhos, todo mundo pega o primeiro avião. Mas eu tinha uma ordem de Deus, e quando você tem uma ordem de Deus, eu sempre aprendi que eu tenho que cumprir aquilo. Quando o chamado diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que cumprir isso. E eu me lembro que eu saí do jornal e todo mundo ficou aquele alvoroço na sala ali do Paquistão. Eu pedi um momento para ir até o quarto orar. Nisso que eu estava orando, o Senhor começou a falar comigo, porque o Senhor no começo, quando eu fui para o Paquistão, ele tinha perguntado para mim se eu morreria por ele. E agora estava naquele momento tão crucial de perseguição, e eu falei assim, Senhor, o que fazer? E ele disse, o mesmo que pagou a tua passagem para ir, estar aqui, é o mesmo que pagou a tua passagem para voltar. Então, tu não morrerás, tu viverás. E eu me lembro que eu saí tão feliz do quarto e disse para aqueles homens todos bravos lá, e disse para eles, não, eu fico. E houve uma alegria, de uma coragem, porque todo mundo desiste, pega o outro avião e vai embora. Eu não, eu decidi ficar. E eu me lembro que aquele dia foi o dia mais especial. Então, todas as vezes que tem algo dentro de mim que fala, não vai, né? Igual ontem eu soube que o Paquistão brigou com o Afeganistão, estão em guerra, e o meu avião vai pousar em Islamabad, e eu vou, e a guerra está lá. Então, ontem eu falei, é para ir ou não é para ir? Deus me lembrou mais uma vez, você tem uma ordem. Então, quando você tem uma ordem de Deus, não é para recuar, é para avançar. Então, essas são coisas que me incentivam a caminhar cada vez mais na vida de missões, sabe? É saber que o meu Deus, o nosso Deus, está conosco em todas as horas. Amém. Glória a Deus. Teve algum momento, assim, que a senhora já chegou a ser pega, já chegou a ser presa? Na Argentina. Na Argentina, a polícia pegou todos os meus documentos por uma acusação de envenenamento no bairro. Na casa que eu estava hospedada, infelizmente eu trouxe um café do Brasil, e na casa que eu estava hospedada eu fiz esse café. E a pessoa que estava lá tomou o café e sentiu muitas dores e levaram correndo. E quando ela chegou no hospital, ela disse que eu tinha feito um café. Uma brasileira tinha acabado de chegar e fez um café, e ela falou que estava envenenado. Aí a polícia veio, pegou meu celular, pegou tudo. Eu me lembro que eu não falava espanhol e eu fiquei sozinha, saindo detida, só esperando Deus mesmo para fazer alguma coisa. E graças a Deus, alguns pastores correram lá e conseguiram me tirar da onde eu estava. Fiquei na casa do pastor porque eu não podia sair do país enquanto as provas não chegassem de envenenamento ou o que era para os médicos saberem, né, e dar o laudo para a polícia. E eu me lembro que, graças a Deus, eu fiquei lá um bom tempinho, sem sair, só chorando, sem celular, não podia falar com ninguém, mas logo em seguida veio que a mulher tinha problema na vesícula, a vesícula estopou. E aí, por isso que ela ficou bem doente. Então, depois devolveram o meu celular, né, eu fiquei bem, Deus exaltou e foi maravilhoso. Né, tô aqui, você me levou na Argentina, sou bem recebida, mas para mim foi bem duro. imagina. Foi Deus. Eu não podia falar com ninguém. Amém, missionária. O que significa viver pela fé no contexto missionário hoje para ti? No contexto missionário, viver pela fé é oração. No meu contexto, todas as vezes que está faltando algo, eu oro.
e eu trago a existência perto de mim daquilo que eu preciso, Amém. através do meu joelho, da minha oração. Glória a Deus. Amém. Como você enxerga o papel da oração no sustento das missões? Nisso que eu acabei de falar, né? A missão, ela não anda se não tiver oração. A igreja, ela pode dar todo o suporte financeiro, te dar dinheiro, te enviar recurso, mas se você não tiver suporte de oração... E eu queria falar uma coisa muito especial aqui. O missionário no campo, ele sente quando a igreja está orando. É incrível, é incrível. Qualquer missionário poderia concordar comigo hoje. Você sente quando a igreja está orando por você. Você sente quando a igreja realmente está entregando para você, sabe, aquilo que está precisando. Ela chora com você quando realmente a igreja ela tem um sentimento e ela ama missões. Amém. Pastor Tiago, tem alguma pergunta em especial para o missionário? Irmã Rosana, eu quero aqui aproveitar, dizer também que nosso presidente, pastor Eliezer, abraçou esse projeto. Sabemos da dificuldade que é, sabemos que não é todos que têm essa chamada, né? Porque isso já como nós lemos a palavra, é pelo Espírito de Deus. Principalmente num lugar como esse, com perseguição, né? Vamos dizer assim, ameaçados de morte praticamente todos os dias. Isso é uma vocação divina e um desejo missionário muito forte dentro do coração da irmã. E uma das perguntas que eu queria fazer existe ainda na questão o cristianismo hoje no Paquistão? Falando-se de porcentagem, a gente sabe que o Islã é a maior religião do mundo, mas em pesquisas que já está se fazendo, o cristianismo ele está crescendo também, né? No Paquistão, em especial, que é um país do Oriente Médio e que tem a religião do Islã, o muçulmano, eles são fortes lá, na verdade, uma religião forte. Em porcentagem, eu sei que hoje a irmã está lá, talvez tenha outros missionários lá também, com certeza, mas a irmã, olhando na visão geral, no contexto, vou falar de Paquistão, sei que outros países que são irmãos ali, tem esse mesmo modelo de cultura e de perseguição e tal. Está crescendo o número de cristãos? Ah, sim. Até 2023, nós estávamos com um número bem baixo. Hoje o Paquistão tem 253 milhões de habitantes e 1,6% só de cristão, sendo que era bem menos. Sim. Então, nós temos crescido bastante, mas nós também entendemos que quando cresce o cristianismo, também cresce a perseguição. Sim. Né? Eles caminham praticamente juntos, né? Porque eles nunca vão parar. O Islã, ele nunca vai parar de proclamar aquilo que eles acham. Então, eles querem avançar sempre, né? E isso é deles, mas a igreja também entende e ela avança também em glória, avança, sabe, sem medo, com força, levando a palavra de Deus. Então, hoje eu amo quando eu vou para o Paquistão e vejo todos os pastores, nós unidos em uma só voz, sabe, mesmo sabendo que a morte nos espera em qualquer momento, né? E a gente consegue prosseguir falando da palavra de Deus, né? E eu sei que vai aumentar, eu sei que Deus vai levantar ainda muitos remanescentes missionários, sabe, para poder estar indo e reforçando, sabe? Porque eu aprendo uma coisa, quando matam 10, cresce 30, cresce 50, sabe? Então, se hoje um missionário morre para Jesus, eu falo, nossa, que bênção, ele morreu, vai nascer 30. Sabe? Você tem que se alegrar em saber que alguém
morreu em prol do evangelho. Sim. Não ficar, sabe, ô tadinho, ó que pena, tinha tantos anos. Não, não. Glória a Deus. Porque se ele morreu, vai É uma ter, semente, né? vai ter muito mais. Porque é assim que nosso Deus, ele faz. Amém. E uma só, vou aproveitar aqui. Vamos lá, pastor Tiago, vamos aproveitar esse momento. A questão de estudar missiologia, missão transcultural, a importância de um missionário saber a cultura, a moeda do país, saber a forma como que vive aquele país. É interessante para um missionário ser enviado, para que ele, quando chegue, tenha já uma noção de como trabalhar, as estratégias que deve usar para trabalhar e conquistar essas vidas para Jesus, porque tem situações que você vai encontrar, e se não tiver um certo treinamento, uma certa noção de como por isso que eu acho que a questão da missiologia, o estudo da missiologia é importante, vai lhe dar um suporte, né? O que a irmã me diz a respeito disso? E boa pergunta que o pastor fez, né? E é verdade, tudo começa aí em Jerusalém. Então, quando o Senhor te manda para algum lugar, ele já te capacita, né? Ele vai dar ferramentas para você utilizar, você vai ter sede de conhecer o país, como o país, como é a cultura, como que você tem que fazer para ir até lá, quantos cristãos tem, tudo você começa a ter sede, porque o chamado é pessoal, né? Eu não posso obrigar ninguém a querer ir para o Paquistão comigo. Eu não posso obrigar ninguém a ter o mesmo chamado. É pessoal. Nós somos instrumentos na mão de Deus a ser utilizado na maneira que Ele quer e quando Ele quer. E aí você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso ir lá para o Japão, como que eu vou fazer? Eu amo aquele povo. E aí o que você faz? Você começa a estudar, sabe? Se tem missiologia na sua igreja, né? Nós temos aqui, vai começar em Sombrio, a missiologia, o curso. Faça, sabe? Faça mesmo. Eu acho que é uma obrigação de todos aprender missiologia. É obrigação de todos estar aprendendo sobre missões, sabe por quê? Porque você não sabe o dia que Deus vai olhar para você e vai falar, você está pronta, então agora eu vou te pegar, sabe? Porque Ele olha para você e fala, com certeza você vai ser útil no país que eu quero que você vá e faça a diferença. Sabe de uma coisa que quando eu estava no Paquistão, que eu não tinha medo das metralhadoras, porque as metralhadoras estão em tudo que é lugar, eu conversava com as pessoas, tinha 2, 3 metralhadoras, é porque eu não tinha medo do 38, nem lá da favela no qual o Senhor me ensinou em Jerusalém. Então, quando nós aprendemos que em Jerusalém, em Samaria, sabe, até o confim das terras, a gente entende uma coisa, é que Deus vai te preparando com etapas, sabe, com etapas. Ele nunca vai te tirar de um lugar e pular uma etapa, porque Ele não quer que você se machuque. Então, Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele abre a tua visão. Então, eu costumo dizer para os jovens, né, quando eu dou palestra, eu falo assim, olha, faça inglês. Gente, como eu me arrependo. Eu sofro nos aeroportos, porque eu não sei inglês. Aprenda inglês, porque em qualquer lugar, até na África, lá na onde que não tem, sabe, lá eles estão lá falando inglês. Aprenda inglês, sabe? Aprenda culturas de países. Sabe? Isso é muito bom. Né? Eu sofro bastante, porque em todo lugar eu preciso de intérprete. E quando você vai pedir para alguém interpretar, não é na mesma sintonia, só se tiver na mesma ligação mesmo para o negócio acontecer. Sim. Então, aprenda, estude mesmo, sabe? Faça enfermagem para Deus te usar com uma pessoa que está doente no país. Seja assistente social, faça uma faculdade. Essas coisas, nós cristãos temos que ter sobre nós, para Deus olhar para nós e falar, você é completa, eu vou te enviar.
Uma Você sabia preparação. que em Gaza, em alguns lugares, em Afeganistão, em alguns países que estão sofrendo hoje guerra, né, estão precisando de missionários que saiba mexer com enfermagem, que saiba médicos e pessoas que fazem, sabe, um trabalho circular e muitas vezes não tem, entendeu? Então, aprenda bastante, sabe? Os jovens estão aí para isso, né? Para poder investir, para ser lançado em missões e fazer um trabalho maravilhoso. Então, aproveita Sombrio, nós temos aí lá na igreja o curso que vai começar em janeiro, Olha, né? Missiologia vai ser muito bom. Faça a sua E a inscrição. questão do curso de missiologia, só para encerrar, Mara, já imagina, a pode ficar à questão vontade. do curso de missiologia, além de preparar quem tem a vocação para ir, acende também a chama missionária de quem não vai, mas vai entender, vai contribuir, Sim. vai ser fiel a Deus e entender o propósito, Sim. né? Isso é importante também. Então, às vezes, não é só o ir, ser preparado para ir. Claro que aqui em Sombrio, Deus pode levantar homens e mulheres para ir Amém. para o campo, mas também homens e mulheres, jovens e adolescentes, para que a chama venha se acender no coração e eles entendam um propósito de verdade. Né? E também você pode fazer a missiologia, o curso, para ser usado na tua cidade, Exato. na sua família, né? No presídio da sua cidade, no hospital, né? Porque o missionário, nós, Rosana, né? Algo particular meu. Para mim não existiria esse negócio de missionário nem missionário, porque o ID é para todos, sabe? Todos são chamados, todos têm que ir fazer missões, né? Mas é que todo mundo pensa que não tem que um ir para um lado, outro para o outro. Sim, né? Cada um tem uma maneira, mas você pode fazer ser missionária dentro da tua casa, dentro do seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, sabe? Se dá para ir, melhor ainda, mas se ficar em Jerusalém, fique fazendo melhor, sabe? Para Deus depois te enviar. Amém. Tem mais algumas perguntas. Qual é o maior erro que as pessoas têm sobre o trabalho missionário hoje, assim, na sua perspectiva de visão, assim? O que eu tenho visto é muitas pessoas querendo ir para alguns países porque são bonitos, não porque são necessários. Eu conheço pessoas, eu quero ir para os Estados Unidos fazer missões. Eu não tenho nada contra. A Europa está gritando também. Só que tem lugares bem piores, né? E Deus conta com, sabe, nesses lugares piores. Então eu vejo que o maior erro de alguns missionários achar que tem que ir para os Estados Unidos. E outros missionários também, que tem que ir na melhor base missionária, caríssima, né? Nós temos bases missionárias aí que está 5 mil, 6 mil por mês, sabe? Um preço de uma faculdade quase de medicina. Sim. Só que eu não precisei de base missionária. Eu costumo dizer que a minha base foi a minha igreja, sabe? Foi a minha Jerusalém. Foi os meus pastores falando comigo, me ensinando. Essa foi a minha base, a minha cidade, sabe? Porque que adianta você muitas vezes ir para uma base, ficar lá e quando você ir fazer uma viagem, que geralmente as bases vão mandar você fazer uma viagem, você abre teus olhos e fala: não, eu não servi para ser missionário, sabe? Então, o maior erro é de as pessoas achar que elas têm que ir para certos lugares e não entende que o chamado é muito mais além, sabe, de um conforto. Vai te colocar conforto, mas vai chegar uma hora que também vai sumir. Sim. E aí você tem que mostrar quem você é. Amém. De que forma que o Espírito Santo tem te direcionado nas decisões mais difíceis no campo missionário? Tem decisões igual de ontem, né? Quando mandaram um vídeo falando sobre o Paquistão e mandaram, foi até um pastor, né, que vai me recolher lá, ele mandou e ele estava lá
na confusão, e ele falou, Rosana, ora porque está na onde você vai vir, né? E naquele momento, assim, você vai orar. Mas eu tenho uma fala que todo mundo dá risada quando eu falo isso. Eu falo que eu tenho medo de mim por não ter medo. Eu tenho medo de não ter medo. Eu queria ter medo, sabe? De olhar o Paquistão, ou seja, qualquer país em perseguição, e saber que eu, sendo mulher, eu posso ser estrupada, eu posso, geralmente, as mulheres em alguns países, e até no Paquistão, elas são levadas para um lugar, e eles são abusadas pelos extremistas, são abusadas por muitos, e depois eles jogam você no rio. Isso nós sabemos, eu sei de história de mulheres que nesse momento, missionárias, sabe? Lembre delas em oração, principalmente as mulheres que estão nesse momento servindo 10, 5 homens e não são soltas, sabe? Mas estão lá. E eu até falo, Senhor, por que não mata ela logo? Não, mas é porque Deus quer que ela viva até ela aguentar para contar o livramento que Deus vai fazer na vida dela. Servir de testemunho. Sabe? Então, eu queria ter medo quando alguém me manda um relato desse, sabe? Ao ponto de me frear, ao ponto de ontem me fizeram essa pergunta para mim. Você vai continuar indo? Tu sabe que agora o Paquistão resolveu atacar Israel? Agora o negócio vai estar feio, vão atacar. Eu tento ter esse medo, mas toda vez que eu tento ter esse medo, eu vivo aquele versículo que diz que o meu Deus joga fora todo medo. O meu Deus me chamou para esse propósito. Se ele me chamou para esse propósito, ele não vai colocar medo. Então, a maior convicção que eu tenho do chamado meu para o país islâmico, para o Paquistão agora, é essa valentia de eu sentir e não ter medo. E de poder avançar no nome de Jesus. Sabe? A palavra do Senhor diz em Josué capítulo 1, versículo 9. Josué tinha perdido tudo ali, tinha perdido o seu líder, estava com medo. Nossa, ele estava aflito. Não à toa que Deus olha para ele e fala assim, olha Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó, não pasme, nem se espante, porque o seu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Deus fala aquilo para Josué, porque ele ia se pasma, Deus estava vendo que ele ia ficar pasmo com muitas coisas. Ia ver que ele ia ter medo para muitas coisas. Mas Deus vem com uma palavra, olha, eu só quero uma coisa de tu, Josué. Não olha para a direita, nem para a esquerda. Olha para frente, não se desvie da minha palavra. Então, Rosana, quando eu penso em ter medo, eu olho e falo, não é hora para ter medo. A hora não é para se pasmar quando alguém falar, atacar um Paquistão. Não é hora. É hora de olhar para Jesus. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E entender que você foi chamado para essa hora. Para, nesse momento, ir em lugares que pessoas não querem ir. E uma coisa eu sempre aprendo como missionária. Deus sempre fala isso para mim, Rosana. Tem pessoas te esperando lá. Deus coloca pessoas certas para esperar você para falar do amor dele, sabe? E muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia. Ontem também à noite a minha filha ligou, mandou mensagem dizendo que meu neto está mal, acordou cheio de ferida e que precisava ir no médico. Eu falo, eu não preciso estar, por que eu vou fazer? Se eu só preciso orar. Então aí eu oro, sabe? Então eu olho e vejo que o Senhor, ele vai tirando esses medos, vai tirando, sabe, tudo aquilo que vem a impedir de você fazer o querer, o efetuar de Deus. Amém. Porque é Ele que faz, sabe, é Ele que comanda, é Ele. Como que o Evangelho tem transformado as comunidades onde você atua hoje, missionário? Ele tem transformado as pessoas no silêncio, não no barulho.
E no Paquistão, em outros lugares que também, não vou dizer só lá, Deus tem vindo na sensibilidade, sabe? Nada de estrondo. Está vindo na suavidade do poder da palavra, que transforma, que muda. E eu aprendi que eu achava que eu tinha de chegar lá no muçulmano e falar, porque Jesus, meu papá. Quando eu vi aqui, era só eu chegar perto e falar que Deus o ama, sabe? Que Ele é especial e que Ele deu o seu único filho, ainda que Ele não entendia. Quando eu via que na minha simplicidade eu não precisava ficar falando em línguas, nem dando glória, nada. E aí eu via aquela brisa suave passar e fazer aquele que se ajoelha 5 vezes ao dia para orar num tapete para lá. Era comovido em 2 minutos de palavra. Então, o tratar de você evangelizar hoje qualquer pessoa não é na força, nunca foi, sabe? Nós vivemos num mundo hoje que a depressão está aí, a solidão está aí, sabe? Os medos estão aí. E se a igreja ela não vir com um abraço, com o olho no olho, no tete a tete, no pegar na mão, no andar junto, não dá certo, sabe? Então a gente tem que começar a ter essa comunicação. Você não gosta de abraço, mas vem aqui, eu vou te abraçar. Você não gosta de um beijo? Tá aqui, aperta a minha mão, pare com isso. É verdade. Né? Às vezes são coisas simples que transportam. Sim, sabe? Então, quando você começa a entender isso, sabe? Que não tem que ser movido daqui de dentro ao ponto de você não olhar. Você pensa assim, eu olho para as pessoas pensam assim, vocês acham que eu não tenho problemas? Eu tenho aí, a médica mandou emagrecer, tô quase indo para uma diabetes, tanta coisa aí, sabe? Tem que dar pausa, tem que ficar quietinha. Mas eu estou indo, me cuidando, lógico, a gente tem que se cuidar, tomar os nossos remédios, cuidar do templo que é do Espírito Santo, mas não pode parar. E a igreja sempre, as pessoas sempre vão olhar a igreja como refúgio. Sabe? Não pode olhar a igreja com medo, com cobrança. Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Como que eu vou chegar para um muçulmano que tem 4 mulheres, que aceitou a Jesus, olhar para ele e falar, tu aceitou a Jesus, pode largar 3, ficar com uma. Não posso. Eu tenho que aceitar ele com as 4, esperar o Espírito Santo fazer a obra trabalhar. dele. Eu sei que eu vou voltar, ainda tem muitos que vão estar com as 4, porque não teve tempo. É igual um vício, né? Tem que esperar na hora da libertação. Uma transformação. Da transformação. Eu me lembro que teve um tempo na minha vida que eu me desviei, há muitos anos atrás, 20 anos atrás ou mais. E aí eu me revoltei. Falei, não quero ir para a igreja, esse negócio de igreja tá demais, tá me cercando demais. E aí dei um tempo, quis ficar um tempo em casa, né? Falei, não vou mais não. Aí ia para uma aqui na Batista, ia na Metodista, ia na Assembleia, na Testemunha de Jeová, e fui indo para um lado e para o outro. Aí um dia, eu sonhei que um dedo voava. Quando esse dedo voava, ele caía no chão, e quando eu olhava para o dedo estava todo cheio de bicho. E aí eu falava assim, nossa, que dedo é esse? Aí eu sonhei a segunda vez, o mesmo sonho. Aí eu falei, epa, Deus quer falar comigo. Aí eu orei e falei, Senhor, por que é isso? Que sonho é esse? E Deus falou assim para mim, o dedo é você. Eu me lembro até hoje que eu falei, Deus, o dedo sou eu, cheio de bicho. Nossa. E ele falou, o dedo andando para um lado e para o outro fora do corpo, gangrena
e vira bicho, e pega bicho. É verdade. Era como Deus falasse assim, Rosana, a igreja, a união, a comunhão é necessária. É necessário. E eu me lembro que daquele dia eu corri para a primeira igreja e fiquei firme lá. Interessante dizer nessa fala da irmã Rosana que a comunhão faz o corpo viver. Faz o corpo viver. O Tem abraço, que estar tudo ligado. essa harmonia, né? Sabemos que o cabeça da igreja é Cristo, nós somos o corpo, e esse corpo tem que estar unido, né? Sim. Então essa comunhão faz a igreja viver, né? Sim. E eu queria andar sozinha, de um lado e para o outro. Aí foi quando falou, tu é o dedo, tá aí, gangrenando. Volta pro teu lugar. Volta pro seu lugar. Então, hoje eu dou um conselho, né? Fique na igreja, sabe? Se afirme, se alinhe, Jesus está voltando. Verdade. E Ele conta conosco para mais pessoas o aceitarem e a gente não pode ficar dispersos. Amém. Glória a Deus. Olha, a missionária já respondeu a próxima pergunta, né? Que conselho você daria a alguém que sente o chamado, mas ainda teme para dar o primeiro passo? Então, esse primeiro passo você pode ter certeza, eu vou falar com convicção. Ele te empurra, ele não vai esperar você dar o primeiro passo. Sabe por quê? Ele tem pressa, ele conta com você. E ele vai fazer situações para você largar tudo e falar, eis-me aqui. Porque ele vê em você uma capacitação extraordinária de levar a palavra dele. Então, eu costumo falar que Deus, eu até contei esse testemunho que eu estava dentro do ônibus, sentada, né? Então, eu me lembro que eu estava no ônibus e Deus estava falando para mim ir lá na roleta falar do amor dele para alguém. E eu falei, capaz, Senhor, em São Paulo, eu vou lá no ônibus cheio. E naquele momento, o Espírito Santo e eu conversando ali, aí daqui a pouco eu senti como se fosse um alfinete que fez. Quando eu fui ver, eu já estava na roleta, e ali na roleta falei de Jesus, e eu fitei os olhos, uma moça lá no fundo, e ela estava chorando. E eu fui até ela e falei de Jesus. Ela estava indo para se suicidar em um lugar, para se matar em um lugar. E aí eu entendo que o evangelho é isso. Ele te impulsiona, ele te joga para um propósito. E o propósito é único. Ide por todo mundo, falar do amor dele para todo mundo. No começo dessa reunião, eu falei para vocês que eu trabalhava na Telefônica. Para mim sair da Telefônica, todas as vezes que Deus falava, larga tudo, para me servir, eu falava, eu não. Eu tenho minha carteira registrada, eu coloquei vários obstáculos. Só que nesse dia, né, eu estava trabalhando e dormi. Eu falo que eu dormi profundamente à tarde. E aí meus supervisores chegaram, os chefes chegaram e eu não acordei. Porque Deus já tinha falado que ia me tirar com uma mão forte do lugar. Porque se dependesse de mim, eu não ia sair. Como que eu ia sair? Para quê? Mas não, Deus foi ali e me tirou com uma forte. Eu me lembro que depois daquele dia eu decidi fazer a obra de Deus e não parei mais. Sabe, eu decidi dar minha carteira de trabalho para Ele e falar, Senhor, eu vou viver sempre na sua dependência. É uma renúncia. É uma renúncia. E eu amo essa renúncia, porque eu falo assim que Ele é o único patrão que nunca te manda embora. Você fica de férias, você tem suas folgas, mas nunca ele vai nunca é demitido. E pelo contrário, você sempre sobe de cargo. Tá bem? Amém? É verdade. Olha Deus. Palavra maravilhosa. Experiência maravilhosa, né, missionária? Quais são os seus próximos sonhos e projetos para o reino? Meu próximo sonho, estou voltando daqui a alguns dias para o Paquistão. Projetos fazer a escola de costura para as mulheres muçulmanas. É uma estratégia que Deus me deu para convidá-las, que elas têm que falar alguma coisa para os maridos, né? E elas vão falar que vão lá costurar. E lá a gente vai estar como luz,
trazendo a palavra, Glória a Deus. né, para cada uma delas. Então, esse é meu projeto, é o projeto da Escola PEMP, cuidar daquelas crianças, levar a palavra de Deus de uma maneira sutil, delicada, que só Ele sabe fazer, né? Esses são meus projetos. Amém. E creio que Deus vai realizar. Em nome de Jesus. Missionária, já no finalzinho, se pudesse resumir a sua jornada missionária em uma frase profética, qual seria? Profética, essa frase eu levo comigo sempre, quando me fazem essa pergunta, e é algo que é muito particular. Eu preciso de você para povoar o céu. Amém. Glória a Deus. Ele precisa de nós. A mesa preparada não é para estar vazia. Ele conta conosco para povoar o céu. Cada um, seja pequeno ou grande, desde que conhece a Ele, Ele conta conosco para povoar o céu. E Ele tem pressa. Amém. E Ele tem pressa. Amém. Essa é a minha palavra. Vamos povoar o céu. Vamos, em Jesus. Aleluia. É verdade. Essa é a nossa última pergunta, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para essa geração sobre o que realmente importa na caminhada com Deus, qual seria? Josué 1:9. Esforça-te, jovem, qualquer pessoa, e tenha bom ânimo mediante toda a tribulação que o mundo está sofrendo. Sabe? Porque nós temos que levar um povo para Canaã. Nós temos que levar um povo. Então, Josué 1:9 é algo que eu levo para o resto da minha vida. Sempre, em tudo. Sabe? Para poder entender que seja jovem, velho, qualquer um, se esforçar. Porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é a força. Não é de brincadeira. E nem de qualquer maneira. É a força. Não tendo vontade de ir para a igreja, mas indo. Não tendo vontade de louvar, mas louvando. Não tendo vontade de pregar, mas pregando. Não tendo vontade de amar, mas amando. Não tendo vontade de sorrir, mas sorrindo. Amém. Porque é essa força que vai impulsionar você a andar de vitória em vitória, ainda quem está fraco. Sabe, se arrastando. É olhar e falar, Senhor, o que eu almejo é um céu de glória, e é para Ele que eu vou, e é para Ele que nós estamos lutando. Amém? Amém. Então, que nós possamos olhar para esse Josué 1:9 e falar, não vou me pasmar. Estou endividado, mas eu sei que eu já estou pagando a conta. Estou sem amor, mas eu estou sendo amado. Sabe, não vamos se pasmar, nem se calar. Amém. Mediante, sabe, as tribulações do mundo. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer, né? Eu sei que eu já fiz isso no começo do vídeo, mas queria agradecer por todas essas experiências que foi compartilhada aqui com nós e dizer que para nós é uma honra, né, ter a missionária aqui, o pastor também com apoio, a pastora Sandra nos bastidores, que ela tá lá quietinha, mas é uma honra mesmo, de verdade, dizer que eu aprendi muito. O Senhor falou comigo fortemente através do seu testemunho de algo que foi compartilhado aqui. E a palavra para esse momento é gratidão, né? A gente quer agradecer, que Deus abençoe sua vida. Saiba que a senhora vai deixar pessoas aqui que vão estar orando por você, né? E era isso, gente. Espero que vocês sejam edificados, assim como a gente foi. O pastor Tiago também quer dar uma palavrinha, antes da gente fazer outro momento. Louvar a Deus pela vida da Natiele, esse podcast, as nossas labaredas, que eu tenho a honra de tê-las como minhas ovelhas ali na São Luís, e continuem ali, viu? Deus abençoe, um trabalho muito maravilhoso, e quero adorar a Deus porque Deus tem levantado vocês para esse projeto, para esse tempo. E hoje, numa entrevista especial com a nossa querida missionária irmã Rosana, que trouxe informações relevantes do trabalho missionário no Paquistão. E esse trabalho, esse projeto vai continuar. Tenho certeza que vai continuar. E louvo a Deus mesmo. A irmã Rosana falou, não é a pequena comissão, não é só um, mas é a grande comissão. Somos todos nós, todos somos missionários.
E as labaredas são missionárias fazendo esse tipo de trabalho. Deus abençoe a Natiele, Deus abençoe a Rosana. Obrigada. Mas, Rosana, a gente costuma sempre dar um mimo para quem participa do podcast. E esse é um mimo em nome de todo o grupo de coreografia. Deus abençoe a sua vida e sempre que a senhora olhe para ela, a senhora possa lembrar desse momento que passamos aqui. Amém? Deus abençoe. E era isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Obrigada.